Olá, pessoal! Hoje vamos fazer a resolução da semana 1 do PET 2 do terceiro ano. Primeira questão nos pede para assinalar a opção mais correta de acordo com os conhecimentos que a gente tem sobre estrutura atômica. Então, a gente vai fazer uma breve revisão sobre o assunto. A gente sabe, então, que a matéria ela é constituída de átomos, e esses átomos possuem prótons e nêutrons no seu núcleo e elétrons na eletrosfera. Com relação às cargas, a gente sabe que o elétron vai ter uma carga de menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga do próton vai ser a mesma, porém com um sinal positivo. E a carga do nêutron, como o nome já diz, é neutro, né? Com 0 coulombs. Além disso, a gente sabe também que qualquer material, no seu estado de equilíbrio, ele é eletricamente neutro, ou seja, os números de prótons e elétrons vão ser iguais. E quando o material é eletricamente positivo, quer dizer que ele tem um excesso de prótons, ou então a gente pode falar que é uma falta de elétrons. E da mesma forma, ele vai ser negativamente carregado se tiver um excesso de elétrons. Então, agora analisando as alternativas, a gente repara que a A vai ser falsa porque a matéria é constituída por prótons, nêutrons e elétrons. A letra B também vai ser falsa, porque independente de ter mais nêutrons do que prótons, isso não vai alterar na carga elétrica total, porque o nêutron tem uma carga elétrica nula. Analisando a letra D, a gente vai ver também que ela é falsa, porque se a matéria for constituída apenas por prótons, sua carga não será neutra, ela será positiva devido à carga do próton. Agora, a alternativa correta seria a letra C, porque um objeto é considerado eletricamente neutro se ele obtém cargas positivas e negativas iguais. E o próton e o elétron, a gente sabe que possuem a mesma intensidade de carga, porém de sinais contrários. Então, quando a gente soma essas cargas, a gente obtém zero se a quantidade for igual. Questão 2 nos pede para assinalar a alternativa mais correta, falando sobre um isolante elétrico. Então, para isso, a gente vai fazer uma breve revisão sobre isolantes e condutores e suas características mais fortes. A gente pode classificar, então, os materiais em condutores, isolantes, semicondutores e supercondutores. Aqui a gente só vai focar nos condutores isolantes, que é o que a questão pede. Então, como o nome sugere, o material condutor ele tem facilidade para conduzir eletricidade, enquanto o isolante ele quase não conduz eletricidade. A gente vai ver que em algumas circunstâncias extremas ele pode conduzir também. Nos elementos condutores, as cargas elétricas têm uma liberdade muito maior devido à existência de elétrons livres na sua camada de valência. Isso permite com que a condução seja adequada. Então, em geral, os metais como cobre, ouro, ferro e prata são excelentes condutores. Já os isolantes, que também são conhecidos como dielétricos, eles possuem pequenas ou nenhuma presença de elétrons livres. E essa ausência proporciona uma ligação forte dos elétrons com o núcleo, o que inibe a movimentação da corrente. Os principais exemplos de isolantes são a lã, isopor, plástico, papel, vidro, madeira e principalmente a borracha. Então, agora dando uma analisada nas respostas. Letra A, a gente vê que ela é falsa, por quê? Os materiais isolantes, eles não conduzem bem a corrente elétrica, mas isso não vai impedir que ele possa ser carregado. O que vai acontecer é que a carga colocada em isolante não vai ser conduzida a outras regiões do material. Ela vai ficar exatamente onde ela foi colocada. A alternativa B também é falsa, porque os isolantes eles não possuem elétrons livres para conduzir corrente, porém possuem os elétrons nas suas estruturas. O que vai mudar é que esses elétrons são mais fortemente ligados ao núcleo em comparação em materiais condutores. Então a letra C, ela também é falsa porque não é necessário que o material esteja no estado sólido para ser isolante. Por exemplo, a água pura, ela é isolante e a água comum, ela só conduz eletricidade por conta dos sais minerais que estão nelas contidos. O ar, ele também é isolante, senão só de chegar perto de uma tomada, a gente já tomaria um choque. A letra D também é falsa, porque quanto menor a resistência de um material, menor é a sua dificuldade de conduzir corrente elétrica. Portanto, se a gente quer um isolante, a gente não pode ter resistência pequena. A letra E, verdadeira, porque os materiais metálicos são excelentes condutores elétricos. Então, dessa forma, se a gente quiser um material isolante, a gente não pode escolher um metal para tal.
Questão 3, temos um texto que vai ser completado com algumas palavras. E a questão pede para a gente assinalar a melhor alternativa que preenche as lacunas desejadas. Então, agora, analisando as alternativas, temos que a A é falsa, porque se a gente acrescentar partículas negativas, vai ficar negativamente carregado e não positivamente carregado, conforme pede o exercício. Letra C também é falsa, porque se a gente retira cargas positivas de um objeto que está neutro, ele fica com cargas negativas em excesso, portanto, ele vai ficar negativamente carregado. Letra D também é falsa, porque se acrescentarmos partículas positivas, ele ficará positivamente carregado. Porém, isso vai conferir a ele um excesso de cargas positivas e não negativas. A letra E também é falsa, porque se retirarmos cargas positivas de um objeto que está neutro, ele fica com cargas negativas em excesso, por isso confere um excesso de cargas negativas e não positivas. Além disso, o exercício quer que ele fique positivamente carregado e não o contrário. A letra B, então, é a verdadeira, porque se a gente tira cargas negativas de um objeto neutro, ele fica com cargas positivas em excesso, portanto, positivamente carregado. Questão 4, última questão, apresenta a seguinte situação. A gente vai ter um bastão de vidro, 4 esferas condutoras eletricamente neutras. Então, vai ser a esfera A, B, C e D. Então, inicialmente, um bastão de vidro ele vai ser atritado em um ambiente seco com uma flanela e ele fica carregado positivamente. Então, depois desse processo, ele vai ser posto em contato com a esfera A e essa esfera depois ela vai ser aproximada da esfera B e C, que estão já em contato entre si, porém a esfera A não vai tocar essas duas esferas. Então, a seguir, a esfera B e C, que estavam em contato, vão ser separadas e a B vai ser aproximada da esfera D, que está ligada a um fio terra por um fio condutor, sem tocar a esfera D. Então, depois disso tudo, a questão pede para indicar quais que vão ser as cargas das respectivas esferas. Então, para isso, a gente vai fazer uma revisão dos 3 tipos de eletrização: por atrito, contato e indução. Primeiramente, por atrito. Então, os elétrons eles são localizados na eletrosfera, que é a parte mais externa do núcleo, e eles são mantidos lá por forças eletrostáticas. Porém, essas forças vão diminuindo com a distância. Então, dessa forma, os elétrons mais externos da eletrosfera são facilmente retirados de sua órbita. E quando a gente esfrega dois corpos, algum desses elétrons migram de um corpo para o outro. O corpo que recebeu esses elétrons fica carregado negativamente e, por sua vez, o que perdeu elétrons ficará carregado positivamente. A eletrização por contato ocorre quando um corpo condutor está carregado e entra em contato com outro corpo. Parte da carga vai ser transferida para o outro corpo. E nesse processo, os corpos envolvidos ficam carregados com cargas de mesmo sinal e a carga do corpo que estava inicialmente eletrizado vai diminuir. Por fim, agora pensando na indução, ela pode ocorrer sem contato entre os corpos. Quando um corpo eletrizado, que a gente vai chamar de indutor, é aproximado de um condutor inicialmente neutro, que a gente vai chamar de induzido, induz nesse uma distribuição de cargas. O condutor ele permanece neutro, porém a região do condutor mais próxima do indutor ficará com excesso de carga de sinal contrário do corpo eletrizado. Então, voltando à análise da questão, a gente vai ter o bastão que foi atritado à flanela e ele vai ficar com cargas positivas. Então, esse bastão ele vai ser usado para eletrizar por contato a esfera A, que também fica com carga positiva. Então, após esse processo, a esfera A ela vai ser utilizada como indutora e se aproxima das esferas B e C, que já estão em contato entre si. Com isso, haverá uma passagem das cargas negativas para a esfera B, que é a mais próxima da A, usando a lógica do que os opostos se atraem, e, consequentemente, a esfera C vai ficar positiva. Então, após esse processo, as esferas B e C elas vão ser afastadas e vão manter naquele estado, B negativa e C positiva. Então, finalizando esse processo, a esfera B ela vai ser aproximada da D, que está conectada a um fio terra. O que acontece é que, por indução, os elétrons da esfera D vão se repelir, passar pelo fio
e serem aterrados à Terra, o que, quando cortado o fio, vai resultar numa esfera D positiva. Então, temos que A ficou positiva, B negativa, C positiva, D positiva, o que nos resulta na letra E.